Fala pessoal, bom dia! Vamos lá para mais um giro de mercado e hoje, dia 8 de julho, vamos lá, vamos começar aqui essa terça-feira, né? Um bom dia para vocês. Bom, primeiro eu vou me apresentar para quem está chegando agora aqui no canal, ainda não me conhece, eu sou Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos e sócio do escritório Cashwise, né? E investidor desde 2007. Então eu venho aqui trazendo esse Morning Call para vocês todos os dias de manhã com fatos e dados para você começar o seu dia bem informado. Beleza? Caso você não tenha conta na XP e queira começar a investir, aqui na descrição do vídeo tem um link de abertura de conta, só clicar, não paga nada, não tem taxa de manutenção. Assim que aparecer na nossa base de clientes, entraremos em contato com você para que a gente possa entender qual o seu momento de vida, qual o seu objetivo patrimonial, seu objetivo financeiro, né? E a gente assim conseguir construir essa ponte entre a situação que você está hoje e a situação desejada, certo? Bom, e se está chegando aqui no canal, não deixa de se inscrever. Se gostar do vídeo, não deixa de se inscrever, de ativar o sininho de notificação. Isso me ajuda a entregar cada vez mais esse conteúdo aqui na internet, aqui no YouTube, certo? Dê aquele like, compartilhe esse vídeo também com seus amigos que estão no mercado financeiro ou que queiram ingressar no mercado financeiro. Temos também uma playlist ali do Descomplicando Finanças, onde eu trago alguns conteúdos gratuitos para vocês, para poder enriquecer o conhecimento no mercado, certo? E também não deixe aqui de usar os comentários caso você tenha alguma dúvida, elogio, crítica, enfim, está aqui liberado, aqui não tem problema, não tem censura, só não pode ser mal educado com a galera, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso vídeo para entender o que está acontecendo no mundo, certo? Nós temos lá Ásia e Pacífico fechando majoritariamente no campo negativo, exceto o Nikkei no Japão, que fechou 0,38% de alta, e nós tivemos ali Austrália fechando 0,03% de alta. Uma leve alta, basicamente no 0 a 0, certo? O que pesou ali na Ásia? O que pesa na Ásia foi a balança comercial chinesa. A balança comercial chinesa, ela trouxe uma queda acima, né? Caiu mais do que eu estava esperado, do que era esperado, né? As exportações caíram 14,5%, né, em comparação anual de julho, uma queda que veio pior do que a previsão era de 12,5%, beleza? As importações, elas caíram 12,4%, a previsão de queda era de 5,1%, ou seja, veio tudo muito pior do que o esperado. A importação veio até mais, não sei se poderia ter essa licença poética, né, de mais pior do que o esperado, né? Vamos botar assim. Então, quando a gente olha as exportações, a gente está falando que a China vendeu menos para o mundo demandou menos da China. Se está demandando menos da China, a China obviamente vai fabricar menos. Então, as importações, a compra de matéria-prima foi muito baixa, né? A China, por ser a fábrica do mundo, entenda, se a gente olhar a China como uma fábrica, a gente vai ter os inputs, né, que são as entradas de matéria-prima, e os outputs, que são ali a saída de material de produto acabado. Ou seja, para o Brasil e para os países emergentes que são produtores de matéria-prima, exportadores de matéria-prima, isso é muito ruim, certo? Porque acaba demandando menos petróleo, demanda menos minério de ferro, menos cobre, enfim, outros produtos, outras matérias-primas. E outras commodities que servem de matéria-prima, né? Vamos botar assim. E por parte do material acabado, a gente vê que a economia da Europa, por exemplo, que é uma das grandes compradoras da China, não indo tão bem assim. Então, está comprando menos, as exportações acabam caindo mais, certo? Bom, então, isso acaba pesando no humor dos investidores, porque todo mundo ali está aguardando aquele crescimento da economia chinesa. E, por outro lado, o governo já mencionou, né, que vai aumentar, vai ser mais efetivo na questão das ações para poder expandir a economia. Isso acaba não vindo com os resultados dos dados sempre vindo muito ruim, então a gente vê ali dados econômicos de PMI e outros indicadores vindo ruins, isso acaba pesando na cabeça do investidor e o investidor acaba batendo um pouco mais a renda variável. Até porque, quando estava em alta, a galera estava apostando muito que os estímulos iriam surtir algum tipo de efeito. E isso acabou não vindo, certo? Então, hoje a gente tem Ásia e Pacífico pesando. Esse mau humor, ele acaba se estendendo para a Europa. A Europa a gente vê também majoritariamente no campo negativo, né? Tivemos ali a Moody's cortando a classificação de crédito, né, de 10 bancos pequenos e médios lá dos Estados Unidos.
né, e disse que pode rebaixar os principais credores também, certo? Então, isso vai pesar, a gente já vê os futuros lá na Europa caindo bastante, ainda mais pelo setor bancário. O setor bancário também pesa lá na Europa. E o que pode estar acontecendo também nos Estados Unidos? A gente já vê os futuros americanos tendenciando uma abertura negativa, né? Então, a gente já vê ali S&P caindo, a gente vê o Nasdaq também caindo na casa de quase 0,5% aí para baixo, certo? Então, a gente pode ter ainda um humor no exterior mais baixo. Pode pesar aqui no nosso Ibovão da Massa? Pode pesar, mas vamos com calma, vamos entender o que está acontecendo com o Ibovão um pouco mais para frente, beleza? Tem outro ponto também, né, que o governo italiano anunciou um imposto de 40% sobre o lucro extra, né, dos bancos esse ano, então acaba pesando também no setor bancário. Então a gente vê ali o BNP Paribas, Santander, Deutsche Bank, tudo caindo aí na casa de 2,5%. Isso pesou bastante por lá, beleza? Bom, vamos aqui direto para o nosso Brasilzão, porque nos Estados Unidos a gente já falou que essa questão dos bancos, isso tende a pesar, né? Tem agora o último lote de relatórios dos lucros corporativos que vão sair, vamos ver o que traz, mas a grande maioria, né, das principais empresas já foram, né? Vamos colocar dessa forma. Então, ontem nós tivemos aí os futuros americanos até mesmo subiram, né? Então, 10 dos 11 setores foram para cima, isso foi bem positivo, porém, hoje o cenário já é outro. A gente já vê ali o índice dólar, o índice DX, uma forte alta, 0,38% de alta, ganhando frente aos seus pares no mundo. Isso acaba pesando frente às commodities, né? Porque aí quando o dólar fica mais caro, as commodities acabam pesando porque diminui a atratividade para compra de commodities como petróleo, minério de ferro. O minério de ferro fechou ali em Dalian levemente negativo, né? Fechou 0,28% de queda. E a gente vê aí petróleo já caindo aí, o WTI cedendo, trabalhando na casa de $80,40 e o Brent caindo aí para 83,89 cents, né? Bom, continuam acima de 80. Isso é o mais importante, vamos colocar assim, continua acima dos 80. Bom, não sei se seria mais importante, né, bom para a Petrobras ou não, porque com a falta da paridade de preços internacionais, né, a questão do Brent acima de 80 pode ser prejudicial para a nossa querida Petro. Beleza? Vou trazer aqui o nosso Ibovão da Massa, que ontem foi um dia bem neutrão, oscilou entre campo negativo, campo positivo. Então, fechou ali basicamente no 0 a 0 com 0,11% de queda. Não teve força para ficar acima dos 120 mil pontos. Fechou ali em 119.379 pontos, certo? Continua tendo esse recuo, né? Esse recuo tentando voltar para aquele cenário que nós estávamos entre 117 mil pontos e 119 mil pontos, 119,5. Voltando para esse cenário, a gente vai ter essa correção ainda lateralizada até ser resolvido alguns pontos, certo? Os pontos que a gente precisa ver é o seguinte: no Ibovão da Massa, nós temos alguns fatores que pesam. Nós temos a questão do crescimento da China. Se a China não cresceu o quanto deveria crescer, isso prejudica um pouco mais o nosso Ibovespa. Por quê? Prejudica a Vale. A Vale precisa do minério de ferro mais forte. Então, se a China voltar a crescer, ainda mais na parte de construção civil, isso tende a puxar minério de ferro. Puxando minério de ferro, as mineradoras vão subir. Isso acaba aquecendo um pouco mais, beleza? Por outro lado, nós temos o corte da taxa de juros, né? Então, quando teve o primeiro corte de 50 base points, onde o esperado da maioria era 25, muita gente se surpreendeu com 50 base points. Sendo que a votação do Campos Neto, que foi aquele voto de Minerva, viu que muitos estão especulando que ele está indo muito pelo voto do Galípolo, certo? Então, já não estão mais esperando o que foi falado no Forguidance, né? Que seria mais 50 base points para a próxima reunião. Muitos já começam a precificar 75 base points, né? Então, sendo mais agressivo ainda. Então, a galera está esperando um Banco Central mais agressivo na questão do corte da taxa de juros para a próxima reunião, para buscar um pouco mais de apetite ao risco, beleza? Bom,
olhando como é que ficou o portfólio do Ibovão da Massa, nós tivemos Vale no campo positivo, né, 0,50% de alta. Nós tivemos a Petro também acima de 0,5% aí de alta. Sendo que as duas não foram suficientes, né, nem a nossa querida Prio, que também está ali naqueles 70% do Ibovão, não foram suficientes para poder tirar o Ibovespa do campo negativo, mas deixou basicamente neutro. Eu olho ali como neutro, beleza? Um candle de indecisão. Os bancos continuaram pesando. Itaúzão da Massa soltou o seu balanço ontem, né? Nós tivemos aí o Itaú tendo o lucro líquido gerencial de 8,7 bi no segundo tri, né? Uma alta de 13,8%. Certo? A margem financeira também com uma alta de 14,8%. O ROI recorrente foi de 20,9%. Certo? Então, 0,1 ponto percentual acima, né, do segundo tri de 2022. Nós tivemos a carteira de crédito também com uma alta de 6,2% e o índice de Basileia também subindo, né? Assim como nós vimos no Bradesco, só que o Bradesco foi mais agressivo no índice Basileia, né? No índice Basileia, no PDD, desculpa. Aqui corta isso aí, né? Porque confundiu o PDD com o índice Basileia. Acabei não botando aqui o PDD, mas depois eu trago para vocês. Beleza? Amanhã eu trago para vocês. Bom, o índice Basileia fechou com 15,5, fechou basicamente igual ao do Bradesco, né? O índice Basileia é um indicador, né, que vê a saúde financeira das instituições financeiras, né? Então, aqui no Brasil, o corte são 11%, no mundo são 8%, né? Então, todos os nossos bancos estão acima de 11%, então todos os grandes bancos estão acima de 11%, então está bem tranquilo, certo? Então, aí com 15,1%, nós temos a carteira total de crédito somando 1,1 trilhões, né? Uma alta de 6,2%, conforme eu falei. Beleza? Tivemos outros balanços que saíram, Pague Menos, JSL, CBA, Direcional, está tudo lá no relatório que vai para o canal da Cashwise no Telegram. Tem aqui também o link de inscrição lá para você se inscrever no canal do Telegram. Não deixem de se inscrever. Beleza? Bom, outro ponto que pesa, né, se a gente olhar o nosso Ibovão da Massa, é a questão do fiscal, né? Então, o governo precisa aumentar a sua arrecadação fiscal. Então, na questão dos bancos, que a gente precisa da China mais forte, nós precisamos para poder aquecer commodities, né, petróleo e minério de ferro, e nós precisamos também de um banco mais forte. Sendo que veio a questão dos juros sobre capital próprio. Ainda não sabe como vai ser o impacto em relação ao balanço dos bancos, né, com esses juros sobre capital próprio. Se extinguir. Então, isso também tende a pesar, porque os bancos utilizam bastante os juros sobre capital próprio para poder melhorar os seus resultados. Beleza? Ainda mais a questão em relação a pagamento de imposto. Bom, olhando aqui a dolita, nós temos aí o dólar que fechou 0,46%, né? Então, conforme eu falei, ele estava buscando agora a casa dos R$5, fechou acima dos 4,90, né? 4,92 ali. Se continuar essa alta, né? Ganhar aqui os 4,95, pode ser que venha buscar aí depois os 4,70 e depois os R$5. Beleza? Bom, agora olhando o nosso Itaúzão da Massa, que ontem teve um resultado que, na minha visão, foi bom, né? Foi um bom resultado, teve crescimento, porém o Itaú perdeu uma linha de suporte que foi dos R$27,90, né? Então agora vem buscar a antiga linha de resistência, que era os 27,14, como suporte. Vamos ver se vai segurar aqui ou se com o resultado do Itaú, o Itaú venha voltar para casa aí dos R$28 novamente. Porém, o mau humor em relação à questão dos bancos lá fora pode também pesar para o setor financeiro aqui dentro, mesmo com o Itaú tendo esse resultado que foi, na minha opinião, um resultado muito bom. Beleza? Eletrobras também antecipou, né, lá no relatório, eu coloquei até num destaque, né, não coloquei junto com as empresas. Eletrobras antecipou para ontem à noite, né, a divulgação do seu balanço do segundo tri, mostrou um lucro líquido de 1,6 bi, resultado 16% superior ao mesmo intervalo de 2022, né, e o EBITDA atingiu 6,5%, né, veio 59% maior do que o ano anterior. Então, veio com resultado muito bom a Eletrobras. A Eletrobras que veio numa correção,
teve aí uma sessão que caiu bem, né? Olhando aqui, eu não acompanho a Eletrobras, então vocês vão ver que está até o gráfico sem estudo nenhum, né? Caiu 5% no dia 3. Vamos só traçar aqui como é que está a Eletrobras. Teve aqui uma resistência nos 45, está descansando, vamos botar assim, na média móvel de 200 períodos, testando essa média móvel de 200 períodos como suporte. Vamos ver se vai segurar com o resultado que a Eletrobras divulgou ontem, né? O resultado não foi ruim. Porém, a Eletrobras ela tem aquele peso da galera tentando à torta e à direito diminuir os impactos da privatização, né? A galera da ala do governo tenta reverter a todo momento a questão da privatização da Eletrobras. Então, isso acaba pesando também no papel, beleza? Então, ela estava numa tendência aqui de alta e quebrou essa linha de tendência de alta e veio para uma lateralização e depois, perdendo esse suporte dos 42, veio buscar aí os R$ 41,00, que é a média móvel de 200 períodos. Vamos ver se com o resultado isso venha a mudar, beleza? Bom, olhando o calendário para hoje, cadê aqui? Hoje nós tivemos a balança comercial chinesa, né? As exportações e as importações vieram abaixo do esperado, né? Não foi tão bom assim, beleza? Mas olhando a balança como um todo de julho, né, foi alto. Mas olhando no anual, o anual veio abaixo, beleza? Nós temos hoje a ata da reunião do Copom, vamos acompanhar o que vai acontecer de fato, né? O que está ali escrito, quais são os fatores de risco, né? Quais foram o que está na ata que não estava no discurso. É basicamente isso, beleza? Bom, fora isso, nós temos balança comercial dos Estados Unidos, que sai às 9h30, e nós temos também, no final do pregão, a variação de estoque de petróleo bruto, API. Beleza? Isso aí pode fazer preço no mercado de petróleo. Mas o que vai fazer mais preço, na minha visão, é a balança comercial dos Estados Unidos. E para a gente aqui, a ata do Copom, que sai às 8 horas da manhã. Show? Bom, sem mais delongas, né? Então acredito que o vídeo ficou aí uns 17 minutos, 18 minutos, foi muito bom. Muita atenção no capital de vocês. Essa semana e a semana que vem são semanas mais travadas, semanas com menos volume, menos volatilidade, porque não tem tanto indicador que pesam na decisão de política monetária como a gente precisa, né? Então, as primeiras semanas, a primeira semana e a última semana são semanas que têm indicadores muito mais fortes, né? Que pesam mais na questão, na visão macroeconômica no Brasil, no mundo, né? Vamos botar assim. Então, por isso que essas 2 semanas são as semanas mais fortes. Ainda mais a semana de a galera que começa a montar a posição, monta no início do mês, né? Ou no final do mês, que é a última semana. Tem fechamentos também de carteira na última semana, de alguns players. Então, isso acaba gerando mais movimentos, né? Mais movimentos no mercado. As semanas do meio são mais para manutenção e revisão ali, manejo da carteira, vamos botar dessa forma. Show? Então, forte abraço, pessoal. Muita atenção com o capital de vocês. Você que é do Day Trade, evite operar nas semanas do meio, a não ser que tenha uma notícia muito boa, muito forte aí, algum evento que possa trazer volatilidade para o mercado. Fora isso, não tem. Você que é do longo prazo, tem as oportunidades na bolsa. Se olhar com lupa, tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa ainda. Lembre-se que você não está comprando índice, você compra ação. Você é sócio de uma empresa. Beleza? Então, foca nos fundamentos da empresa que você está comprando e se os preços estão condizentes para você ter um bom upside para o valor intrínseco da ação. Beleza? Bom, forte abraço. Até amanhã com mais giros de mercado. Valeu!